Pois é, gente, quando a gente tem um tema bacana, um tema que dá pra gente ter muito desdobramentos, como é o tema do programa de hoje, São Pedro e São Paulo, nosso programa voa, né? A gente já falou bastante coisa, mas tem tanta coisa que a gente queria falar ainda e já estamos no último bloco, a gente já está no último bloco. Padre Guido, tô lembrando que nossos telespectadores, né, que a gente vai falar sobre as escavações, né, arqueológicas que encontraram o túmulo de São Pedro. Hoje a gente pode afirmar que encontraram o túmulo de São Pedro. Queria que o senhor fizesse um resumo para a gente, né? Desde quando que existe essa tradição e qual foi o Papa que quis levar isso a cabo e acabou levando de uma maneira científica mesmo, assim, esses estudos, da qual a gente tem as respostas hoje. Certo, nós sabemos, Eric, prezados amigos e telespectadores, que São Pedro foi condenado a morrer do mesmo jeito de Jesus, isto é, na cruz. Sabemos através de um livro, de um documento que não se encontra, porém, no Evangelho, mas faz parte da literatura do primeiro século. Sabemos que Pedro, quando viu os carrascos preparar a cruz, ele não se achou digno de morrer como Jesus e pediu e foi atendido de ser crucificado de cabeça para baixo e pés para cima. E sabemos, neste mesmo documento, que ele foi enterrado no cemitério chamado Vaticano. Vejam bem, o Vaticano naquela época era um lugar onde não residia o Papa, como hoje. O Papa residia na Basílica de San Giovanni Latrão, no palácio ao lado da igreja, onde hoje funciona inclusive o Tribunal dos Casamentos para anulação de casamentos, etc. No ano 1500, bem na época da descoberta do Brasil, né, nós sabemos que aconteceram grandes episódios também históricos. O Papa começou a pensar seriamente em fazer uma pesquisa a respeito do túmulo de São Pedro. E foi encontrado exatamente no Morro do Vaticano este cemitério de forma quadrada, com um muro vermelho no meio, onde na parede estava escrito em língua grega Eni Petros, isto é, aqui está Pedro. E estava o túmulo de São Pedro, inclusive com um pormenor, que até os degraus, 3, 4 degraus de mármore, fazem até a curva, digamos assim, devido a milhares e milhares de devotos que frequentavam na história naquele túmulo. O Papa, Giulio II e depois também Alexandre VI, né, tiveram a ideia de preservar este túmulo. E, conforme as técnicas daquela época, acharam por bem fazer um trabalho. Cercaram o cemitério com um muro muito alto, de 10, 12 metros, e mandaram preencher tudo, encher tudo de terra. Peraí, só para a gente perder o fio da meada aqui, Padre Guido. Sim. O senhor citou aí o Papa Júlio II, que seria aquele Papa que iniciou a construção da atual Basílica de São Pedro, que está lá até hoje, daquilo que a gente conhece da Praça de São Pedro e tudo mais, que foi no início do século XVI. Perfeito. Isso. Mas antes desse período já havia ali uma catedral, sim, que foi construída lá no século V, a mando do imperador Constantino, que, exato, se converteu ao catolicismo. Exato, mas era pequena. Ah, ok. Era muito pequena. Agora o Papa achou por bem dar uma homenagem maior. Inclusive já teve até a ideia de ele mudar de lugar para morar perto do túmulo de São Pedro. Foi assim que aquele cemitério foi coberto de terra e se tornou a base sobre a qual foi construída a Basílica de São Pedro, com um pormenor. O altar maior da Basílica fica exatamente em cima do túmulo de São Pedro. Ah, então a partir do século XVI, quando, sim, construiu a atual Basílica de São Pedro, século XVI até hoje está lá, de pé, bonitinho. Sempre houve essa tradição de que o altar estava construído sobre o túmulo de São Pedro. Mas teve um Papa na história que resolveu passar isso a limpo, né? Exato. Foi exatamente o saudoso Papa Pio XII. No ano 1939, ele encontrou os documentos que falava de todo esse trabalho que tinha sido realizado para construir a Basílica de São Pedro. Então ele chamou os engenheiros e, usando uma técnica moderna de construção, mandou injetar
debaixo da Basílica de São Pedro, milhares de colunas de cimento para sustentar todo o peso da Basílica. E uma vez que o cimento ficou duro, ele mandou esvaziar toda aquela terra que tinha sido colocada, né, no ano 1500. E, portanto, apareceu o túmulo de São Pedro. E aí aquela tradição, então, desde o início do cristianismo até 1939, aquela tradição que a Basílica de São Pedro o altar estava construído sobre o túmulo de São Pedro, definitivamente foi comprovado, exato. por essas escavações arqueológicas que encontraram o túmulo do próprio Pedro. Exato. E o Papa Pio XII, de uma maneira muito inteligente e sábia, sendo que o túmulo ficava muito profundo, mandou construir mais um andar debaixo da Basílica, onde mandou recolher os restos mortais de dezenas e dezenas de papas. Mais de 160 papas descansam no cemitério dos papas, bem debaixo da Basílica de São Pedro. Interessante. Aliás, esse resultado, essas pesquisas que chegaram, então, os restos mortais, as relíquias do apóstolo Pedro, recentemente isso foi exposto ao público. O Papa Francisco expôs essas relíquias ao público dentro de uma urna, são pedaços de ossos do apóstolo Pedro. A gente tem essa imagem, olha aí, olha só que bonito, tá aí, ó. O Papa Francisco beijando então a urna que contém os restos mortais do apóstolo Pedro, olha lá está a urna na mão dele. Essa imagem, ela é sensacional, porque simplesmente que ela tem o Papa atual, né? O Papa de número 266, segurando as relíquias, os restos mortais do primeiro Papa, né? 2000 anos de história nessa foto. Então é belíssimo e de uma vez por todas o público pôde ter contato visualmente também com essa riqueza histórica. E hoje os visitantes que vão na Basílica de São Pedro têm a possibilidade de visitar no andar de baixo da Basílica o cemitério dos Papas e mais baixo ainda o túmulo de São Pedro. Hoje não tem mais dúvida, né? Estava lá e... E foi importantíssima, Érica, a descoberta do túmulo de São Pedro, também diante da fala de nossos irmãos protestantes que duvidavam da morte de São Pedro em Roma. Pelo contrário, ele morreu aí e o Papa achou por bem, já no ano 1500, mudar a sua residência exatamente para bem perto do túmulo de São Pedro, onde até hoje continua a residência oficial, o Palácio do Papa. A gente tem mais ou menos ainda uns 10 minutinhos de programa. Se você quiser ligar para a gente no 38719620 ou então mandar um e-mail no eclesia@rs21.com.br. Quem sabe dê tempo da gente ainda conversar sobre a sua dúvida, sobre a sua sugestão ainda hoje. Como, por exemplo, fez o Denis Prudêncio, que mandou um e-mail para a gente com uma pergunta muito simples, Padre Guido. Por que o conclave, né, que é a eleição do Papa, por que ela é secreta? Bom, conclave vem da língua latina duas palavras, cum clave, isto é, com a chave. É feita esta reunião na qual se escolhe entre os cardeais o novo Papa. A eleição é muito reservada, não há nenhuma pressão, aliás, há inicialmente um juramento de liberdade na escolha daquela pessoa que alguém acha que tem a possibilidade de governar a Igreja. E não há nenhuma política, nenhum partido político, e cada um jura exatamente de sentir-se completamente livre. E também a pessoa que é escolhida tem a máxima liberdade, seja de aceitar, como também de renunciar. A escolha do Papa é feita conforme uma tradição que vem há centenas de anos, e para uma direta comunicação para o povo em geral, existe o chaminé. Né? Quando uma eleição não dá o resultado da eleição, os papéis são queimados, produzindo uma nuvem, né? Uma fumaça preta. Quando, pelo contrário, o Papa é eleito e o Papa aceita, a fumaça é branca. A tradição é que dentro do Colégio dos Cardeais, escolhido um, né, como tem acontecido nos últimos muitos anos, e ali sai um Papa. Agora, Padre Guido, é possível que o Colégio dos Cardeais escolham
um candidato vote numa pessoa que não esteja presente no conclave, né? Sim, e o que acontece se eles escolherem uma pessoa que não está no conclave? Sim, e não seria o único caso, porque já aconteceu. Não lembro agora o nome do Papa, né, que era um beneditino. Era um religioso que foi chamado e ele aceitou e se tornou o Papa. E qualquer sacerdote pode ser convidado a ocupar esta tarefa. Naturalmente, os critérios que os cardeais usam são muitos, né? Olham sobretudo para a capacidade daquela pessoa de administrar, né, um patrimônio humano, né, do tamanho do mundo inteiro, né? Com tantas culturas, depois com a idade, com a capacidade de tornar-se presente como verdadeiro pastor no meio do povo que Deus entrega aos seus cuidados pastorais, né? Portanto, a escolha é feita com total liberdade e, uma vez que o Papa aceita, ele tem o direito de escolher um nome com o qual gostaria que fosse chamado, né? O nosso Papa escolheu o nome de Francisco, certo? E pela primeira vez na história da Igreja. E que seja bem-vindo e que continue, o dia do Papa foi ontem, né? Continue fazendo aquele bem que o está caracterizando no mundo inteiro. E se por alguma razão que os cardeais lá reunidos acharem que o Papa deve ser um sacerdote, ou seja, não é um bispo que está lá presente, quando ele é chamado, lá vai o mesmo processo, se ele aceita ou não, imediatamente ele é ordenado bispo, né, por aqueles cardeais que lá estão, para que ele possa ser o Papa, né. Isso já aconteceu na igreja, como o padre Guido disse, mas nos últimos papas foram eleitos, já eram bispos, já eram cardeais. Sim. Agora, padre Guido, explica para a gente o que é uma declaração ex cátedra, que isso diz respeito diretamente ao ministério do Papa. Do Papa, exato. Quando o Papa fala em língua latina, se diz ex cátedra, traduzindo para o português, da sua cadeira, do seu trono. Significa fala com toda a autoridade de representante de Jesus na terra. O Papa se torna infalível. Quando é que isso acontece? Quando, por exemplo, proclama um dogma de fé, quando canoniza um santo ou uma santa, né? Quando pronuncia estes artigos de fé, diante dos quais todos nós acreditamos plenamente. Quindi, quando o Papa usa toda a sua autoridade como vigário de Cristo, aí se usa a expressão oficial ex cátedra, isto é, do seu trono. Então, nesse caso, o próprio Cristo disse que o Espírito Santo iria ajudar a igreja e que as portas do inferno não prevaleceriam, então a graça de Deus que age sobre o líder da igreja, sobre o Papa, não permite que ele erre. Então, quando ele proclama ex cátedra, quando ele proclama, por exemplo, como o padre Guido disse, um dogma ou a canonização de um santo, ele não está passível de erro, porque esse ministério o Espírito Santo recorre a ele de maneira especial. Não significa que o Papa seja infalível sobre qualquer assunto. Nesse caso, em respeito de fé e moral, que o Papa proclama esses assuntos, ele sim está agraciado sobre essa infalibilidade. Pode estar usando ou não essa infalibilidade papal. Porém, não é sobre qualquer assunto. Geografia, história, economia, o Papa não é infalível. Exato. Se o Papa der opinião, por exemplo, e quem vai ganhar a Copa é a opinião dele, ele não está dando nenhuma declaração ex cátedra de quem vai ganhar a Copa, porque ali ele não seria, obviamente, artigo de fé. Padre Guido, a Lourdes, da cidade de Margarida, no Paraná, ela gostaria de saber se é possível a gente saber quem escolheu esse nome católico para a igreja, como surgiu o nome da igreja católica. A palavra católica vem da língua grega, significa universal. Isto é, significa que é para o mundo inteiro, não limitado a uma região ou a um país só. Portanto, a religião católica significa que nós pronunciamos o mesmo credo na íntegra em todos os lugares do mundo. Nós podemos ter, caso prático, uma nacionalidade diferente, certo? Porém, quando se trata da linguagem da fé, temos as mesmas palavras. Por isso, a Igreja não tem nenhuma diferença, nenhuma divergência, em qualquer lugar do mundo, usa a mesma linguagem. Católico significa exatamente universal. E uma boa maneira da gente saber quais são esses pontos em comuns entre todos os católicos é a oração do credo, que a gente professa a nossa fé, né? O creio.
ali os artigos do Creio, é uma base sólida para que a gente assuma a fé católica e essa fé que é partilhada, então, dessa igreja do mundo inteiro. Padre Guido, a gente já está caminhando para o fim do nosso programa, faltam pouquíssimos minutos, a gente já está terminando. Queria só que o senhor comentasse rapidamente, o senhor falou aí sobre o evangelho apócrifo, né? Sobre não só o evangelho, outros livros apócrifos, que são aqueles livros que não se tratam da Bíblia, não são livros canônicos, a igreja não escolheu esses livros para serem partes do cânon da Bíblia, porém a gente, de alguma maneira ou outra, a gente acaba tirando algumas informações, não é possível atestar que todos eles são reais, mas também a tradição preserva alguma coisa dessas informações, né, Padre Guido? Perfeito, até inclusive a respeito de São Pedro. Certo. Temos alguns escritos, por exemplo, de quando Pedro negou por 3 vezes de conhecer a Jesus naquela noite dramática e que depois chorou e disse um evangelho apócrifo que ele foi encontrar conforto na casa de Nossa Senhora. Notícia que não está registrada nos evangelhos. Ou aquela vez que Pedro, já estando em Roma, diante da responsabilidade, ficou até com medo, preferiu de noite fugir e encontrou Jesus, disse este evangelho. E ele perguntou para Jesus, qual vai, disse, em língua latina, para onde vai? E Jesus lhe respondeu, vou pegar o teu lugar. Foi aí que ele caiu a ficha nele, diríamos em termos modernos, e Pedro voltou para trás. Isso são passagens apócrifas da vida dele. E é também essa tradição na qual Pedro teria sido crucificado de cabeça para baixo também, a gente tira daí, né? Exato, não está documentado no Evangelho, mas temos alguns escritos do primeiro século. Padre Guido, só dá tempo do senhor nos encerrar o programa de hoje e nos dando a bênção, por favor. Olha, sempre passa tão rápido, mas semana que vem falaremos... Né, pois é, semana que vem a gente vai falar sobre o Imaculado Coração de Maria, a gente falou recentemente sobre o Sagrado Coração de Jesus, não perca, semana que vem a gente fala sobre o Imaculado Coração de Maria. Que bom, né? Eu quero dar um abraço a tantas pessoas que rezaram para mim, especialmente a família do seu Sadi, Dona Sandra, Cailon, a Patrícia, a Clara Maria, que está ligado no programa, os meus amigos Roberto, né, Lorenzo e a sua senhora Cristina de Teófilo Ottoni, que não perdem no programa, é o meu afilhado também Duarte de Passos, que sábado receberá o sacramento da Crisma. Seja orgulhoso de receber o dom do Espírito Santo. Para todos vocês, prezados amigos, obrigado mais uma vez pelas orações que fizeram para mim. Segunda-feira que vem eu estarei por aqui de volta. O meu abraço e a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Valeu, Padre Guido. Uma alegria ter o senhor de volta aí depois da sua cirurgia, todo disposto a fazer o programa com a gente. Continue com a nossa programação aqui na Rede Século XXI. A gente tem muita coisa boa ainda ao vivo, ainda na nossa programação no dia de hoje. Lembrando, semana que vem a gente se encontra para falar sobre o Imaculado Coração de Maria, tá certo? Boa semana, até lá, tchau, tchau.